Israel enfrenta conflitos em diversas frentes lá no Oriente Médio. E a tensão na região pode crescer, segundo os analistas políticos, com um possível aumento do envolvimento dos Estados Unidos na guerra. O futuro governo de Donald Trump traz expectativas mistas para a comunidade internacional. No que se refere à guerra no Oriente Médio, especialmente em relação ao conflito entre Israel e o Hamas e as dinâmicas regionais mais amplas. Historicamente, o republicano promoveu uma política de maior presença no Oriente Médio, consolidada por iniciativas como os Acordos de Abraão, que normalizaram relações entre Israel e países árabes, em contraste com a abordagem de Joe Biden, que priorizou o envolvimento mais tímido antes da escalada em Gaza. É esperado que Trump adote uma postura mais incisiva, com apoio incondicional a Israel, tanto militar quanto financeiramente. Além disso, sua relação próxima com atores regionais como a Arábia Saudita e alianças estratégicas globais com a Rússia podem moldar a resolução do conflito de maneiras inesperadas, dependendo dos interesses políticos em jogo. Pode acelerar, visto essas parcerias, mas talvez não seja uma solução que agrade todos os envolvidos, né? Com certeza vai ser uma solução que vá priorizar os aliados do governo Donald Trump. Então vai priorizar ali o governo de Israel, né? Até mesmo quando a gente faz um paralelo com a guerra na Ucrânia, pode ser uma solução que priorize, por exemplo, a Rússia. Então são soluções para o conflito que não vão ser aquelas esperadas por todos os atores. Então não é uma resolução que vá deixar todos alegres e todos com as suas expectativas atendidas. É esperado que talvez acelere um processo de um cessar-fogo por conta, né, do processo político e das alianças, né? Se Donald Trump, como eu falei, do primeiro governo, tinha esse trato, né, diferenciado com atores na região, que levou à assinatura de acordos de paz, né? É possível que ele vá utilizar um acordo de Israel com a Arábia Saudita para convencer o governo israelense a cederem mais pontos para chegar a um acordo, né? Seja com o Hamas, seja com o Hezbollah no Líbano, que, ao meu ver, é um acordo mais factível com o Hezbollah, até mesmo do que com o Hamas. Só que não vai ser um acordo que vai agradar, né, o Hamas ou que vai agradar o Hezbollah totalmente, né? Vai ser um acordo que vai favorecer mais Israel nesse processo. A opinião pública em Israel demonstra cansaço com a guerra prolongada e espera que Trump use sua influência para pressionar por um cessar-fogo. No entanto, o governo israelense, especialmente a liderança de Benjamin Netanyahu, deve priorizar apoio militar e financeiro dos Estados Unidos para continuar suas operações no conflito, colocando a resolução em segundo plano. A substituição recente de ministros de defesa em Israel reflete uma divisão interna sobre os rumos do conflito. A postura mais agressiva de Trump, especialmente sua política externa, pode intensificar divisões no cenário internacional. A Rússia pode se alinhar mais proximamente aos Estados Unidos, dado o histórico de relações amigáveis entre Putin e Trump, enquanto a China pode evitar conflitos diretos para proteger sua economia. Em contrapartida, países do sul global, como o Brasil, podem adotar posturas mais críticas e combativas, aprofundando tensões entre o norte e o sul globais. De modo geral, um segundo mandato de Trump promete intensificar o protagonismo dos Estados Unidos no Oriente Médio, com impactos que variam de potenciais avanços diplomáticos a uma maior polarização internacional. A habilidade de Trump em equilibrar seu apoio a Israel com pressões por uma solução sustentável será determinante para o futuro da região e a estabilidade global.